família da Rede Solares. Aqui é a Maria, eu sou coordenadora da Educação Infantil do SEI Bambini. E hoje eu estou aqui para falar de um tema bem importante e bastante comum na educação infantil, ali na faixa etária de 1 e 3 anos, que são as mordidas. As mordidas, então, elas ocorrem ali nessa faixa etária porque a criança está aprendendo a se comunicar, a se expressar. Ela ainda não reage de forma verbal, ela não sabe verbalizar aquilo que ela está sentindo. E como desde quando ela sai da barriga ela já responde corporalmente, a mordida ela vem a ser uma expressão corporal. E por que ocorrem essas mordidas? As mordidas elas podem ocorrer porque a criança está passando ali por uma situação de um sentimento que ela não está sabendo expressar, uma reação de raiva, de estresse, de irritabilidade, ou muitas das vezes ela pode vir a ser como uma expressão de afeto, de carinho. E quais são as situações que podem ocorrer a mordida? Então ali, dependendo do contexto, as mordidas podem vir a acontecer pela disputa do brinquedo, por uma reação, tanto a criança que tira o brinquedo quanto a que é tirado, ela pode reagir com a mordida. Se ela está irritada, até mesmo da criança passar por perto dela, ela pode vir a ter essa reação. Ou muitas das vezes, como já foi mencionado ali, ela vai querer dar um beijo na outra criança e acaba colocando força. Porque a criança até nessa faixa etária, ela não tem noção de dor e de força. Então, ela pode ser que essa reação dela venha a machucar o coleguinha. E nós, enquanto adultos, qual seria o nosso papel? Então, nosso papel é mediar, para que não venham a acontecer, não ser recorrente, né? Então, a gente deve agir imediatamente. Se a criança morde, então a gente deve estar atento aos sinais que ela dá e estar ali para mediar. Tanto a criança que foi mordida quanto a que mordeu, ela vai precisar de uma atenção, ali um acolhimento. Então, a criança que mordeu, ela precisa verbalizar aquilo que ela está sentindo. Então, nós vamos ensinar ela a verbalizar. Olha, você queria o brinquedo, que tal se a gente pedir pro coleguinha? Você não está se sentindo bem, o que a gente pode estar ali ajudando a criança a se expressar. Vai depender da situação de que ela se encontre. E a criança que foi mordida, ela precisa ser acolhida, porque tanto ela quanto o outro, eles não entendem o porquê que aquilo aconteceu. Então a criança, ela não vê a mordida como uma violência, como uma agressão, e a criança que foi mordida, ela não entende por que aconteceu com ela. E a criança que foi mordida, ela precisa também internalizar que ela precisa se defender. Então, de que forma? É reagindo, é mordendo de volta? A gente jamais vai fazer com que a criança ela reproduza esse comportamento. Eu mordi, eu vou mordendo. Jamais vai acontecer isso, porque a gente não quer duas crianças se mordendo. Então, essa também precisa aprender a verbalizar. Falar pro coleguinha que ela não gosta daquilo, que ela não quer que ele morda, que ela não se sentiu bem. Então, a criança que foi mordida, ela também vai precisar ali do acolhimento, precisar entender que aquilo lá aconteceu com ela, mas que ela pode também se defender. E o adulto, enquanto ali presente, ele vai, no nosso caso aqui de educação infantil, das professoras, elas vão estar atentas aos sinais, vão estar atentas às crianças que mordem e ficar ali nesse atendimento mais exclusivo para que não venham ser recorrentes as ações. Outro ponto importante que eu gostaria de frisar são as brincadeiras. A criança, numa tentativa de reproduzir alguma brincadeira que aconteceu com ela ali do adulto, ela vai estar exprimindo força por conta dela não ter essa noção ainda de que se ela morder machuca, se ela apertar machuca. Então, sabe aquelas brincadeiras que quando a gente vê uma criança tão fofa que a gente fala, ai, que vontade de te morder, que vontade de te apertar. Então, o recomendado é não fazer essas brincadeiras, porque a criança vai reproduzir isso como sendo uma coisa positiva, porque é uma brincadeira, é um carinho que o adulto faz. Então, se você é o da família ali faz essa brincadeira, a gente recomenda para que não faça mais. Se outra pessoa que não conhece essa ação venha fazer com a criança, pedir para que ela não faça, porque pode vir a acontecer da criança reproduzir essa ação ali com os coleguinhas.